Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Vamos com o timaço de Carlos Batista e comigo até meio-dia falando em esportes. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Suspenso pelo terceiro amarelo, Rafael é desfalque confirmado para a partida contra a Ferroviária segunda-feira que vem. Por outro lado, Natan Melo e Maranhão podem ser relacionados pela primeira vez. Luca completa 2 meses sem balançar as redes. O último gol marcado pelo atacante foi contra o Castanhal, pela Copa do Brasil em fevereiro. Elenco da Ponte entra em reta final de preparação para a partida desta sexta contra o América do Majestoso. Rodrigo Santana tem somente mais 2 atividades antes da partida. Diretoria acaba anunciando aí a venda de ingressos para o duelo no Moisés Lucarelli. Ponte Preta afasta boatos e garante permanência da Diadora até o final da temporada. Grandes levam a melhor e largam em vantagem na quinta fase da Copa do Brasil. Botafogo, São Paulo, Grêmio, Vasco e Corinthians venceram seus compromissos na noite de ontem pela competição nacional. Santos não terá Gabriel Brazão, Rony e Gabriel Menino contra o Coritiba. Já Neymar e Gabigol estão confirmados entre os relacionados. Peixe estreia na Copa do Brasil hoje na Vila Belmiro. Corinthians prepara recurso para reverter punição no STJD e ter jogo com torcida contra o Vasco. O clube trabalha nos bastidores para ter público nas arquibancadas de Itaquera, apesar da punição aplicada pelo STJD por injúria racial contra Carlos Miguel, goleiro do Palmeiras. Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto e pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem foram realizadas partidas válidas pela quinta fase da competição, jogos de ida. No Morumbi, o São Paulo venceu o Juventude pelo placar de 1-0. 1-0 também a vitória do Botafogo sobre a Chapecoense. O Grêmio venceu o time do Confiança por 2-0. O Corinthians, fora de casa, derrotou o Barra de Santa Catarina por 1-0. E o Vasco, também fora de casa, venceu o Paysandu por 2-0. Hoje, 7 da noite, tem Bahia e Remo. No mesmo horário, Goiás e Cruzeiro. 7h30, Santos e Curitiba. 8h30, Fortaleza e CRB. 8h30 ainda, Atlético Internacional. 9h30, Bragantino e Mirassol, Flamengo e Vitória. Para amanhã, mais jogos. 7 da noite, Atlético Mineiro e Ceará, Palmeiras e Jacuipense. 9h30, Atlético Paranaense e Goiás.
Operário e Fluminense. Lembrando que os jogos da volta a partir do dia 12 de maio. Ontem, pelo Campeonato Paulista da Série A2, primeiro jogo da semifinal. Esta é a última fase antes da final e, consequentemente, também o acesso para a Série 1 do Campeonato Paulista. Na Rua Javari de Virada, o Juventus ganhou do Votuporanguense por 2-1. Amanhã, às 7h, tem Ituano e Ferroviária. Na próxima semana, terça-feira, tem o jogo da volta em Votuporanga, entre Votuporanguense e Juventus. E na quinta-feira, dia 30, o jogo da volta entre Ferroviária e Ituano. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. O técnico do Guarani culpou a imprensa de estimular a torcida de críticas. Pouca prática, vamos perdoar e dar uma chance. Hermenegildo, tá bom, não temos que perdoar nada. Ele só tem que, cada um tem que assumir as suas responsabilidades, não ficar transferindo. Tá? E o time dele tá jogando mal. E essa é a verdade. Ora, cada um é responsável por aquilo que fala, né? Depois, né? Torcida... O time jogou mal, sai de campo, vai para a entrevista coletiva, confirma que jogou mal, e tá tudo certo, não tem que falar de imprensa, de torcida, de nada. É isso que eu penso, né? É o José do Taquaral, do meio campo para frente, quem você escalaria no Guarani para jogos em casa? Um abraço. Bom, o Cauã Jesus jogaria no meu time, com o João Paulo. E os outros dois, Mirandinha e Kevin. Ou pode ser o Luca e Kevin. É isso que eu faria para os jogos em casa. Como foi seu feriado? Ótimo, graças a Deus. O amigo saberia dizer quando começam as vendas das figurinhas da Copa? Marcel Grota, maio. Tá bom? Já lançou lá na Espanha as figurinhas da Copa e não tem a figurinha do Neymar. Isso quer dizer o quê, Carlos Henrique? Nada. Vamos ver o álbum aqui no Brasil. Normalmente, o mesmo álbum de lá é o daqui. Vamos aguardar. Bom dia. Quando sai a Arena da Ponte prometida em campanha pelo Berlim? Seria uma arena real ou uma maquete para venda, Alexandre? Bom dia, amigo CH. Cuidado com o que comente, hein? Agora tudo o que acontecer é culpa de vocês. De ficar induzindo o torcedor a vaiar o time. Brincadeira, né? Já está querendo justificar um possível fracasso. Legal. Dia 30 desse mês. E tá dizendo aqui o Edmilson que já tem as figurinhas da Copa. Depois manda seu contato aqui, Edmilson, porque eu tenho interesse em comprar, tá bom? Um abraço. A Ponte irá vencer seus próximos 3 jogos e deslanchar. Pode escrever. Marcos Pessoa de Serra Negra. Com o Luca não tem jeito. O sósia do Matheus Costa não vai colocar o menino da base com a 9? Vai de Maranhão? Camarada teimoso. Ricardo do Jardim Miriam. Bom dia, CH. David da Hora sumiu. Fazem 3 jogos... dos relacionados da Ponte. Tem alguma informação? Não, nenhuma. Se tiver, eu te passo aqui. A torcida errou de chamar o técnico de burro, pois nenhum ser humano merece ser chamado de burro. Mas o Hélio é muito teimoso e tem que abrir o olho. Fernando. Me dê sua opinião franca. O que acha desse Toguro na Ponte? Não é o fim da linha? Eu não posso dizer que... não tenho nada contra ele, contra a empresa dele. Agora, hoje à tarde o diretor de marketing da Ponte vai dar uma entrevista e eu vou fazer algumas perguntas que eu tenho muita curiosidade. Como é que esse negócio, como é que funciona isso? Não é? Então, às vezes, é divulgado de uma maneira equivocada e na realidade é outra. Quer um exemplo? Que não tem a ver com patrocínio, mas SAF. A SAF foi lá constituída no Santa Cruz, 1 bilhão em 10 anos ou 20 anos. Aí você vai olhar no contrato, não é, firmado pelas partes, só 100 milhões, 150 milhões são efetivamente investimentos de quem está comprando. O restante é investimentos em receitas futuras.
Aí eu vou virar dono de SAF também, de clube de futebol. Como é que aprova um negócio desse? Tem que ter aporte para fazer lá um platô, né? Um alicerce para que o futuro seja melhor do que o presente. Agora, para ficar devendo para todo mundo, é melhor não existir SAF. Então, é isso que eu penso em relação ao que você acabou de falar. Vai ter figurinha do Elvis no álbum da Copa? Não que eu saiba, né? Alexandre, sempre com algumas tiradas, né? Interessantes e curiosas. Vamos aqui no YouTube, que tem gente aqui, nosso Pole Position, sempre ele, Carlos Lemos Matozinho, tá mandando mensagem para cá. Deixa eu ver se está todo mundo assistindo aqui, vou dar um F5, não é? Aqui pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no YouTube aí, mande um joinha pra gente, por favor. Né? Eu peço todos os dias para ajudar efetivamente o nosso crescimento no YouTube, tá bom? Dá essa força pra gente aí. Aqui o Carlos Roberto dizendo que a Ponte vai vencer o América. Obrigado pela mensagem. Aqui também quem escreveu é o Wellington do Santa Mônica. Tá falando para o Guarani tomar, escreveu um texto grande para o Guarani tomar cuidado com a Ferroviária na segunda-feira. É um jogo complicado. Jogo bastante complicado. Em Campinas, 11h42 agora. Ele pode ser o seu homem de área? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Clube da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani retomou os treinamentos hoje pela manhã. Ontem à tarde foi a reapresentação. Os atletas que atuaram mais minutos durante o jogo diante da Itabaiana fizeram apenas um trabalho na academia de fortalecimento, e os outros atletas que não atuaram ou atuaram pouco no jogo fizeram um trabalho de campo. Mas hoje pela manhã todo mundo com bola. O técnico Hélio Cizenando já fazendo os treinamentos de olho no jogo contra a equipe da Ferroviária, próxima segunda-feira na Arena Fonte Luminosa às 20h. É claro que o Guarani vai em busca dos pontos perdidos dentro de casa. O treinador, o Hélio Cizenando, não terá à disposição o Rafael, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Quem que ele tem à disposição para colocar no meio-campo? O Carlos Eduardo como segundo volante, que é o jogador da posição. O Isaac já foi colocado como segundo volante, é uma opção. Outra opção, o Cauã Jesus, que também já foi colocado como segundo volante. Mas é possível que o Hélio faça outras modificações no time titular do Guarani. Existe a possibilidade da saída do Cachoeira, aí tem como opções também o Cauã Jesus, tem o Isaac e o Diego Torres, Diego que está 100% recuperado do problema no pubis. Quem mais ele pode mexer no time? Na lateral direita, o Inayan não foi bem nos 3 jogos com a camisa do Guarani, e o treinador tem o Ian e também tem o Rian. E é claro que no ataque há uma cobrança muito grande para cima do Luca, porque todo mundo sabe que o Luca pode render mais. E pode render como segundo atacante e não como centroavante. Sendo que como centroavante tem como opções o Hélio Cizenando, o Kevin e também o Maranhão. Mas o treinador deve definir o time ao longo da semana. Quem sabe o Natan volte a ficar à disposição, também seria uma opção para o meio-campo, mas como ele não joga desde 15 de fevereiro, eu acho difícil começar entre os titulares. Quem sabe o Hélio Cizenando é quem manda e quem treina o time. Bom, ontem foi dia de despedida. O Arzu deixou o Guarani. Ele falou com exclusividade na Rádio Bandeirantes, foi para o Santos, pedido do Cuca, e ele também comentou sobre o Diego Chau, que é o profissional que fica no Guarani. Especialmente o torcedor do Bugre, uma torcida fantástica, e você pode ter certeza que estou de coração partido, pode ter certeza, cara, porque pelo carinho, pela maneira que todas as pessoas me receberam, tive essa oportunidade. Mas foi muito difícil mesmo. Que prazer imenso de
ter conhecido uma pessoa fantástica, primeiramente. Primeiro a gente fala de pessoas, né? Uma pessoa excelente, fantástica, e um profissional acima da média. Um profissional acima da média. Então, o Guarani está muito representado, pessoal. Vocês podem ter certeza disso, porque o Chau é um grandíssimo profissional e ele vai dar conta, com certeza. CH, existe a possibilidade do Guarani até trazer um outro preparador de goleiros para trabalhar com o Diego Chau. Mas eu acredito, como disse o Arzu, e pelas referências do Diego Chau, que hoje no mercado e dentro do Guarani ele é a melhor opção. Valeu, CH! Aqui pelo YouTube, o Marcial da Costa Lima. Bom dia, Kevin de titular. O Álvaro Luiz Parisi dá bom dia pra gente, pra você também, meu amigo. E sobre essa saída do Arzu, é um desfalque grande. Ele colocou os goleiros do Guarani num outro estágio positivo. Agora, a casa dele é o Santos, a cidade dele é a cidade de Santos. Então é muito difícil para o Guarani segurar, né? Que ele seja muito feliz, que dê certo lá no Santos. Vai dar certo porque é um grande profissional. E o Guarani vai seguir a sua vida. E ele mesmo disse, o Arzu ontem em entrevista, o Chau vai dar conta do recado. Já tá encaminhado aí, com certeza vai dar sequência ao trabalho. 11h47, chegando para comentar o Guarani, Gleger Zorzin. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Oi, CH, bom dia para o amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. Tem que ressaltar, né, CH, que é o programa de maior audiência do rádio brasileiro. Um abraço a todos. E o Guarani, né, CH, se preparando para a próxima partida. O Rafael é desfalque, tomou o 3º cartão amarelo. E por esse aspecto, né, o técnico Hélio Cizenando pode promover algumas mudanças aí. Eu acredito que tem que mexer nesse time do Guarani. Nós vimos na última partida a dificuldade imensa do Guarani na transição, no ataque. O João Paulo muito sozinho, solitário, no meio de uma malha de marcação muito forte. Isso tem dificultado a criação das jogadas. Isso tem dificultado demais, né, o Guarani ser um time agressivo, um time contundente no ataque, eu estou falando. E na defesa, o treinador ele preza muito a bola parada, né? Inclusive foi a justificativa que deu por não ter colocado o menino Ian Henrique na lateral direita no lugar do Inayan e ter mantido o Rafael. Não, é para fortalecer a bola parada. Mas fortalecendo a bola parada, o Guarani toma um gol que a origem do gol foi de uma bola parada. Então, assim, vamos ver o que preparou o Hélio Cizenando, tem a semana toda para trabalhar, mas ele precisa dar uma resposta urgente, porque o torcedor está chateado e a performance do Guarani desde o primeiro jogo não é boa. Empatou lá com o Maranhão, numa partida que, aliás, empatou no último minuto, né? Depois teve uma vitória não convincente, jogando em casa contra o fraquíssimo Volta Redonda, e empatou jogando no Brinco de Ouro com o fraquíssimo Itabaiana. Então, ele precisa dar uma resposta urgente. E qual que é a resposta? Mudar o time. Ele precisa mexer, ele precisa ter uma alternativa diferente. Criar alternativas diferentes. Para que o Guarani possa ser forte, principalmente quando joga em casa. E eu espero um Guarani diferente na próxima partida, viu, CH? O treinador Hélio Cizenando precisa, vou repetir, precisa mudar, precisa mexer, porque, e não é nós da imprensa não, tá, Hélio? É o torcedor. É o torcedor do Guarani que tá vendo que tem coisa errada e precisa melhorar. O Guarani, para mim, é um dos melhores times da Série C e é um time dos maiores investimentos para o campeonato. Então a resposta tem que ser rápida e tomara que seja na próxima partida. Em Campinas, 11h49 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato.
Fala CH, o elenco da Ponte Preta segue treinando, segue de olho no confronto da próxima sexta-feira. A Ponte Preta vai receber o América Mineiro às 8 horas da noite no estádio Moisés Lucarelli. E apenas pela segunda vez, desde que chegou ao comando da Ponte Preta, o técnico Rodrigo Santana terá a possibilidade de repetir a mesma escalação da partida anterior. Todos os atletas que começaram o duelo diante do Avaí ficam à disposição do Rodrigo Santana para essa partida de sexta-feira. E tem um deles que ganhou uma estrelinha muito importante com o professor, o Diego Tavares. Ajudou o time durante toda a partida e no segundo tempo, após o rebote do pênalti e da finalização do William Potker, o Tavares acabou marcando o gol que deu a primeira vitória da Ponte Preta nesta Série B. E na coletiva, ao término da partida, o Tavares foi muito elogiado pelo técnico Rodrigo Santana. Tavares foi fundamental na vitória hoje. Tavares, um cara que muito trabalhador, um cara que após a minha chegada acabou perdendo um pouco de espaço, mas em momento nenhum deixou de trabalhar. E nas 2 últimas semanas ele vem fazendo treinos muito acima do que ele vinha entregando. Né? Foi que originou o retorno dele, a entrada durante o jogo contra o Vila e foi muito bem. Mais outra semana que ele foi muito bem durante o treino, ganhou a possibilidade e a titularidade para o jogo do Avaí. E é claro, mesmo com a possibilidade de repetir a mesma escalação da partida anterior, o técnico Rodrigo Santana ainda aguarda um retorno do departamento médico a respeito das condições físicas do David Braz, do Diego Porfírio e também do Elvis. Esses jogadores serão reavaliados para saber se terão ou não condições de enfrentar o América Mineiro na sexta-feira. E agora falando sobre um assunto extracampo, nos últimos dias circularam notícias aí na internet dizendo que o contrato entre a Ponte Preta e a Diadora, fornecedora de material esportivo da Macaca, poderia estar chegando ao fim por conta da falência de uma das empresas que faz a produção dos uniformes da Macaca. Mas já conversei com pessoas da Ponte Preta, isso não procede. A Diadora e a Ponte Preta vão cumprir o seu contrato válido até o final desta temporada. E hoje à noite, no Esporte em Debate, vamos conversar com o Ricardo José Silva. Ele, que é diretor de marketing da Ponte Preta, vai falar sobre esse caso também e, é claro, esclarecer todos os pontos a respeito do patrocínio master da Ponte Preta, CH. Obrigado, Pedro. E agora comentando a Ponte, Gleger Zorzin. Sexta-feira já tem mais uma pedreira pela frente, o time Ponte Pretano. E eu falo pedreira, Gleger, mas o América é o último colocado, tá cheio de problema, mandou embora o treinador, isso e aquilo, mas o América Mineiro sempre monta times bons, hein? Às vezes falta um ajuste ou outro, e quando tem a troca de treinador, CH, ouvintes da Rádio Bandeirantes, sempre cria uma expectativa dentro do elenco. Aquele jogador que não vinha apresentando um bom futebol, chegou o novo treinador, deixa eu acelerar o passo aqui, porque senão eu vou perder a posição. O cara que tá lá, que recebe uma oportunidade, deixa eu mostrar que eu tenho condição de ser titular. Então isso movimenta, mexe com o elenco quando tem troca na comissão técnica. E a Ponte, claro, precisa se aproveitar do bom momento. A Ponte tem uma vitória emblemática jogando fora de casa contra o Avaí, que é um dos times que está lá em cima, brigando lá em cima na tabela. E a Ponte precisando, claro e óbvio, sair de vez lá de baixo, né? Sair de vez. Essa vitória seria fantástica. Uma vitória diante do América Mineiro na próxima sexta-feira seria importantíssimo para a Ponte começar a querer respirar dentro da competição. Está com 4 pontos, iria a 7, já praticamente que metade do seu primeiro objetivo conquistado, porque a gente sempre tem falado isso, né, CH? Aliás, você gosta de tocar muito nisso, nessa questão de somar, olha, nesse primeiro turno precisamos fazer pelo menos 20 pontos. E aí você com 7, né, já começa a clarear uma situação diferente daquela do início da competição. Então, oportunidade única para a Macaca, tem algumas dúvidas aí, joga esse, joga aquele, mantém o Brian Borges por dentro, coloca o Elvis para jogar, mantém 3 volantes, 3 atacantes, enfim. O que preparar o Rodrigo Santana, eu acho que a Ponte tem que ser forte, tem que ser
contundente na parte do ataque, precisa se reorganizar ainda um pouco mais no meio de campo para que ela seja forte e vença o América Mineiro. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Barra e Corinthians. Copa do Brasil, quinta fase, jogo realizado ontem na Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina, casa do Avaí, por pouco mais de 14 mil torcedores, 1-0 para o Corinthians. O único gol foi marcado pelo Linga no segundo tempo, o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. O Timão jogou com o Cauê, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Alain, Matheus Pereira, depois Ranielli, Dieguinho, depois Labiade, Lingar, depois Caio César, Kaique, depois Vitinho e Pedro Raul, depois Yuri Alberto, equipe do técnico Fernando Diniz. Já o Barra, do técnico Bernardo Franco com o Everton, Fábio, Jean-Pierre, Alemão da Rocha e TT, Henrique, depois Pablo, Gabriel Silva, depois Yarden, Matheus Barbosa, depois Marcelinho, Vargas, depois Bernabé e Cléo Silva, depois Simon. Portanto, gol do jogo marcado pelo Linga, vitória do Corinthians, quinta fase da Copa do Brasil, primeiro jogo, Corinthians 1, Barra de Santa Catarina 0. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. A Ceasa Campinas vai realizar a primeira feira de noivas no Mercado de Flores. A feira acontecerá dia 16 de maio, em um sábado, das 9 da manhã